anjos caídos dominando o mundo. Inteligências espirituais, anjos caídos. Debaixo a gente tem uma pirâmide com a influência cultural, exercendo uma nova forma de religião e cultura, uma nova adoração, e aí entra também a questão da tecnocracia, tá? A fusão homem-máquina, e as instituições humanas embaixo aqui, com a política e economia de fato, tá? Embaixo. A estrutura da besta multipolar não é puramente humana. A análise sugere, então, que a gente está sob a influência direta de anjos caídos, inteligências espirituais que foram precipitadas na Terra e que agora ocupam o topo da pirâmide de poder. Veja bem, até então, na Babilônia, nós éramos geridos por uma elite que são basicamente servos dessas entidades espirituais. O que passa a acontecer, então, é um aceleracionismo metafísico. O aceleracionismo é levar tudo às últimas consequências. É uma estratégia do comunismo tecnocrático, basicamente. É exatamente isso, foi colocado na ficção científica dessa forma, esse conceito. Eles eram comunistas, basicamente, e tecnocratas, tá? Que almejavam esse objetivo de levar a coisa levar o capitalismo até as últimas consequências o mais rápido possível para destruir tudo. É o aceleracionismo, tá? Então, a gente tem... agora pega esse conceito e transplanta para o metafísico. O que isso quer dizer? Que esse processo desse cosmos ele se torna mais intenso, tá? O Cronos, o tempo. E isso quer dizer que aqueles que têm para se manifestar na Terra, para nascer na Terra, vão nascer mais rápido. E aí a gente volta lá no trailer que a gente viu, do filme O Dia D, onde o informante que vai revelar ao mundo esses seres vivendo entre os seres humanos, que é a verdade que 7 bilhões de pessoas não têm. Não tem porque 1 bilhão já é isso aí, tá? O pessoal está nascendo mesmo, eles criam os comandos, eles criam as egrégoras, eles criam os domínios ocultos, eles são a elite, eles são a corrupção, tá? Eles são isso na Terra. Tá? E é muito complicado você falar isso hoje, porque a tendência, quando a pessoa descobre isso, é ela se unir em um projeto que pode ser igualmente nocivo, onde ela vai cair em perseguições, em preconceitos, e acaba sendo manipulada por um mal igual ou pior àquele que ela quer combater. Então, assim, saiba disso, mas não faça nada. É o que eu estou tentando dizer. Tá? Você não é o cara, você não vai sair por aí eliminando isso da face da terra, porque na verdade é da vontade de Deus que assim seja. Está escrito isso na Bíblia, se você souber ler. Tá? Se você ler, basicamente está lá em Colossenses, está escrito assim, basicamente que por meio do sangue vertido na cruz, Deus resolveu reconciliar com todas as coisas de volta para si, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Tá? Aí tem uma questão. Olha só a profundidade disso. Aí tem uma questão. Você tem principados e potestades nas regiões celestiais. Ou aquelas que Paulo chamou de as hostes da maldade nas regiões celestes. Você tem aqueles que estão na terra. Está lá em Jó. Satanás estava a andar pela terra. Onde é que você estava? Estava lá Deus fazendo a sua reunião com os seres celestiais, Elohim, tá? Os Elohim, e aí entre os filhos de Deus, os Elohim, aparece ali, entre eles, Satanás aparece no meio. E aí Deus fala, o que você está fazendo aqui? Onde é que você estava? Estava por aqui, por acolá, a andar sobre a terra. Em Apocalipse também é dito que quando a terça parte dos anjos caem na terra, basicamente é isso, né? Eles caem na terra, eles são precipitados na terra. E os que estão no submundo, quais são? Segundo a Bíblia, são aqueles que se corromperam com mulheres humanas.
esses são os que foram guardados em prisões no submundo. As estranhas transgressões citadas no livro do Ingersoll Lockwood, a maravilhosa jornada subterrânea do Baron Trump. Lembrando que tem uma chavezinha aqui, né, um link. Será que o Trump tem, ou alguma coisa ligada a ele, tinha conhecimentos impossíveis dele saber, tipo assim, lá em 1900 ou 1893 a 1896, foram quando esses livros foi o período que esses livros foram lançados. Será que alguém podia ter tido acesso a isso? Alguém poderia ter voltado no passado para contar sobre o futuro? Bom, o tio-avô do Donald Trump, o John Trump, foi o cara que o FBI designou. E não era só um cara, ele era um cientista físico da parte atômica, de pesquisas atômicas. Aí o FBI chamou ele durante a Segunda Guerra Mundial, na época que os Estados Unidos soltou a bomba atômica, diga-se de passagem. Tá? Aí o FBI chama ele para analisar os documentos do Nikola Tesla, quando Tesla morreu. E também ele foi o cara que o FBI designou para analisar os documentos do Nikola Tesla, que tinha experiências muito profundas, né, no âmbito da física, com linha de pesquisa diferente. Então, e ele foi o cara que falou, não tinha nada demais ali. Ele ficou 3 dias com esses documentos, e depois ele, assim, foi o que deu o relatório final dizendo que não tinha nada de importante. O relatório oficial que abafou o caso das patentes e invenções do Nikola Tesla. Tá, só isso. Então, assim, acho que isso é importante. Eu acho que isso é relevante nessa história, né? Então, como que se daria isso? Bom, provavelmente havia um conhecimento nesse sentido que permitia passar alguma informação lá para o passado relacionada ao futuro, né? Então, enfim, alguma coisa relacionada ao tempo, até pela simbologia que Trump adora um relógio, vende relógio, tem um relógio gigante na frente da Trump Tower, em Nova York, tem aquele relógio, o Ingersoll Trump também, né, que eu falei, e isso não é teoria da conspiração, esse relógio existe, tá? Essa marca, esse modelo, e vários por aí, tem inclusive no Museu Britânico. Bom, já mostrei aqui várias vezes. Não vou sair agora para não sair da apresentação, tá? Então, essa elite, tá? Essa influência direta dos anjos caídos, né? Que foram aqueles precipitados ao submundo, como eu falei, os anjos caídos, então, eles são os que não vão nascer, ou que não vinham, ou melhor, os que vão ferrar com tudo, tá? Basicamente, nos tempos finais, é essa galera que está lá há 10 mil anos esperando para nascer de volta. Veja, o projeto de Cristo remindo a humanidade, ele inclui os que estão na terra e os que estão nos céus. Tá? Veja, claro que existem mistérios incompreensíveis em relação a essas coisas, né? Porém, ele está deixando bem claro que o sangue vertido na cruz, o sangue que traz a salvação para a humanidade, a possibilidade da vida eterna, né, ele é oferecido a todas essas inteligências que estão sobre a terra e nos céus. Tá? Então, bom, até aqui. O filme O Dia D que a gente viu, ele vai falar de seres que estão nascendo na terra, e eu já vinha trazendo essa questão de que existe uma transição de poder que era dos servos desses caídos lá do submundo. Tá? Olha que curioso. Vamos trazer um paralelo para a mitologia, porque toda essa nova elite que está surgindo, ela ama o paganismo e a veneração aos deuses antigos. Aliás, como eu já falei no livro de Alain de Benoit, A Nova Direita, que ele é o fundador desse termo, ele junto com Dugin, tá? e essa escola que surge hoje, lembrando, ele fala que ele era um defensor disso, ele prega nesse livro mesmo, onde ele traz os fundamentos
da Nouvelle du Roi, né, que é a diferença, sempre que eu falei já, a diferença entre o comunista e o cara da direita é que o comunista ele sabe o que ele defende as ideias do Karl Marx. E o cara da nova direita não, ele não sabe que os caras que criaram a ideologia que ele segue hoje almejam o retorno do paganismo na Terra e a veneração aos antigos deuses pagãos, especialmente os deuses greco-romanos. Aí tem uma questão, como eu falei, a Bíblia vai falar que os seres celestiais que estão aprisionados no submundo são aqueles que se corromperam com as mulheres humanas. A gente, automaticamente, quando começa a estudar o assunto, você vai pensar que ele está falando só das sentinelas caídas lá do livro de Enoque. Samiasa e Companhia Limitada. Bom, acontece que tem essa galera, beleza? Tem, mas isso é uma regra cósmica, basicamente. Se tem um cara que mais pegou mulheres humanas e fez seres na Terra, foi Zeus. A principal deus do panteão greco-romano. Panteão, não era um senhor dos exércitos celestiais, não tinha uma grande hoste de anjos o servindo, e nem mesmo o seu atributo principal era a santidade. Não, ele era o cara que não podia ver um rabo de saia, que já ia lá e fazia um semideus na mulher humana. Bom, pelo critério bíblico, isso é um grande problema. Tá? Um dos seus filhos, de Zeus com Leto, a Hiperbórea, que veio lá da região que hoje tem o nome de Letônia, por causa da Leto, foi Apolo, que era a principal divindade aguardada pelos hiperbóreos. O povo que veio do norte, lá exatamente na região da Rússia, né, no passado. Então, num período contemporâneo à Grécia, da Grécia relatada pelos filósofos gregos, na mitologia, ali você tinha, quando Apolo vai nascer, você tem os hiperbóreos vindo trazer oferendas, porque ele era um grande cara que ia nascer ali, no sentido celestial da coisa, entre os seres celestiais, ele era um cara importante, e ele ia nascer na Terra. Bom, ele acaba sendo, porque ele é filho de Zeus com Leto, né? Então, bom, isso também ajuda a gente a entender por que o Deus Criador resolveu adotar o atributo da santidade, ou manifestar esse atributo como algo assim que o diferencia daqueles que se rebelaram, né? Porque realmente isso é algo considerado importante no critério celeste, né? Então, do contrário, ele seria mais um, né? Mesmo que fosse o Criador e não fosse da mesma natureza, né? Enfim, ele continuaria sendo o Criador, não da mesma natureza, porque diferente de um imortal, ele é eterno, de eternidade em eternidade. Tem esse atributo. E os seres, enfim, são criados, mas são imortais, não morrem. E se morrem, isso vai ser dentro de um cronos diferente, mas o termo é imortal mesmo. Então, e nós somos os réis mortais. Tá? Só que a questão de ser réis mortais não faz de você necessariamente não um imortal e nem um eterno. Muito pelo contrário, o próprio Jesus Cristo vem para trazer a vida eterna. Ele quer te oferecer a imortalidade e além do cosmos, ou seja, de forma transcendente. Então perceba que isso supera a rigidez ontológica, ou seja, nós podemos passar de um tipo de ser a outro tipo de ser. A ontologia não é rígida, ela é uma condição presente. A ontologia é o estudo da natureza do ser. Tá? Então, aí Apolo era o grande cara também, né? Foi um deus da música, de um monte de coisa, né? Uma aparência muito bonita, cantava bem, tocava instrumentos e tal. Só que tem alguma coisa faltando nessa história, porque por algum motivo o apóstolo João, quando escreve o Apocalipse, ele vai falar que quando os espíritos são liberados do submundo, o líder deles, basicamente, se chamava Apolion,
que é o nome grego de Apolo, né? Ou Abaddon em hebraico. É o ser do abismo. Se é o mesmo ser ou não, tá? Eu ainda não encontrei a peça-chave. Quando eu encontrar, eu trago para vocês. A questão é, Patmos é uma ilha grega, né? Onde ele escreveu. E bom, ele estava na Grécia quando ele escreveu que o nome do cara lá do abismo que ia vir para fazer feder a coisa toda, basicamente, ele vinha lá o nome dele era Apolo, tá? Que também era era uma divindade, né? Um semideus da mitologia grega. Bom, lembrando, ele estava na Grécia. Então, o anjo toca a trombeta, você vai ter essa abertura desse abismo. A trombeta ela é como que uma permissão celeste para a próxima fase acontecer. A partir daqui, mudou o critério. Tipo aquela música, Mudar o Critério. Tá? Só que aquela música é dos ocultistas. Então, mudou o critério. E a partir daqui, as regras ficam diferentes. As regras do cosmos. Novas coisas vão acontecer. Os anjos vão parar de segurar o abismo. Vão parar de manter a coisa lá embaixo. Vai deixar subir mesmo. Mas com certas limitações. É dito que esses espíritos imundos eles vão poder atormentar os homens e tal, mas não vão poder matar por 4 meses, por exemplo. Né? Então, o cara do abismo lá era justamente esse, que vai vir para a Terra. E é curioso porque na história do Ingersoll Lockwood, lá, que usa o nome do filho do Trump, que fala do último presidente da América, que se chamava Trump, ele lançou isso em 1896, sim, 800. Bom, tem essa parte do livro que eu citei que fala que os anjos, ou melhor, os seres celestiais, e não usa a palavra anjos, seres celestes que foram banidos para o subterrâneo por causa de estranhas transgressões que cometeram na Terra há 10 mil anos atrás, agora iriam ser liberados para vir para a Terra, sentir a luz do sol e exalar o seu perfume. Ou seja, eles não estão vindo necessariamente, segundo essa narrativa, como fantasmas, né? Porque diz que eles se tornaram como que fantasmas emaranhados, entrelaçados, presos, né? E quando eles vêm, não, eles vêm sentindo a luz do sol e manifestando, exalando perfume. Ou seja, né? Bom, vai ter que ter uma pelezinha para sentir queimar e, enfim, e o maxila para exalar um perfume, basicamente. Então, vão nascer, né? Então a gente tem, então você tem um aspecto espiritual que vai trazer uma nova mudança, uma ação das trevas, né? E você tem também um processo material, porque as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, tá? Então manifesta-se no material, porque o material é uma extensão do metafísico. A metafísica significa física além da física. Ou além da física significa, né? Assim, é o objetivo final da física, a meta da física. Tá? Então, entenda isso. Sendo uma extensão e sendo o cosmos um ciclo, é o fim e é também a origem. Tá? O princípio e o fim. O alfa e o ômega. Eles operam através das instituições que governam o mundo material, moldando a cultura e a política para resistir ao impulso cósmico desse novo período que tenta se estabelecer, que é de uma consciência maior no sentido espiritual da coisa. Espiritual legítimo, tá? Com os valores originais,
que a gente resume como amarás o próximo como a si mesmo, né? Como a ti mesmo. Mas, claro que envolve uma série de percepções também. A encarnação das sombras. A profecia aponta para um fenômeno perturbador. Espíritos dos anjos caídos estão nascendo na Terra. Não se trata mais apenas de obsessão espiritual, mas de encarnação física. Essas entidades assumem formas humanas para liderar essa nova ordem diretamente. Ou assumem formas, ou inclusive nascem. Tá? Para liderar a nova ordem diretamente, acelerando o controle do mundo antes que a transição para Aquário se complete. E tem muita gente que fala sobre isso de fato, tá? Mas que estão associados a um outro movimento esotérico que está abaixo dos perennialistas em nível de poder, que é o pessoal da Loja Branca. Tá? O pessoal da Loja Branca até tem essa consciência, passa essas informações, mas eles estão associados a uma linha esotérica específica, né, que foi aquela propalada ali, ou propagada pela Helena Blavatsky, tá? Que é a grande fraternidade branca, né? Aqui uma observação que eu falei na aula de ontem, fechada, inclusive, é preciso entender que se esses seres, ainda que esses seres possam existir, os seres dos mundos espirituais, que são citados por esses grupos esotéricos, tá? Seres de luz ali, no caso, se eles existem ou não existem, não estou entrando no mérito aqui, tá? Mas o ponto é, ainda que eles existam, não quer dizer que eles estão associados a essas linhas esotéricas, tá? Muito provavelmente não estão. Muito provavelmente as linhas esotéricas estão apenas se colocando como representantes, muito provavelmente não, esse é o fato, estão se colocando como representantes de algo que elas basicamente ouviram falar pelos seus líderes ali desse projeto. Tá? Isso é bem perigoso, né? Porque com as ideias que já vinham de forma distorcida ou pela metade, com peças faltando ali pela Blavatsky, outros filósofos pegaram aquilo e transformaram em supremacia racial, por exemplo, e aí saiu a Alemanha da Segunda Guerra. Tá? É uma perversão de Blavatsky, é uma apropriação e perversão de algumas coisas faladas, escritas por Blavatsky. Distorção também, porque eles distorceram. Eles pegaram só a parte que lhes interessava e esqueceram outras. Por exemplo, na Blavatsky, a raça superior, né, que seria a última a nascer no mundo, né, a mais avançada, eram os arianos, os semitas e os turcos. Tá? E aí, bom, no seu projeto político, evidentemente a gente sabe que os alemães ali, eles não fizeram isso, né? Eles pegaram só a parte dos arianos, que aí eles falaram que eram eles próprios, e os semitas não interessava. E os turcos também não, mas eles usaram a parte do pan-turquismo, que é o etnonacionalismo, não sei se cabe aqui esse termo, mas na verdade ele tinha esse aspecto de etnonacionalismo também, mas ele era principalmente um movimento de resgate de tradições antigas túrquicas, né? Turcas. E no caso dos alemães, eles fizeram isso remetendo aos antigos deuses pagãos adorados pelos germânicos antes de sua conversão ao cristianismo, né? Que no caso é a mesma mitologia da mitologia nórdica. É a mitologia nórdica, só com outros nomes. Então, em vez de Odin, era Wotan.